Fala galera, tudo bem? Bélgica eliminada da Euro, Itália na semifinal, vai enfrentar a Espanha. Esse era um dos grandes duelos das quartas, né? O duelo entre Bélgica e Itália, por motivos diferentes. A Itália pelo ótimo futebol da primeira fase, por um estilo bastante coletivo e que agradou muito, embora muita gente tenha questionado, acho que de uma forma um pouco precoce, um pouco exagerada, aquela coisa do sempre 8 ou 80, quando o desempenho não foi dos melhores nas oitavas diante da Áustria. E do outro lado, uma seleção da Bélgica que sempre desperta interesse pela enorme capacidade individual para decidir, para desequilibrar, para acabar com qualquer tipo de partida, com o brilho de vários desses jogadores ao longo da temporada, alguns dos principais personagens e protagonistas do futebol europeu ao longo dos últimos anos. Então ali estava uma grande expectativa. A Espanha teve as suas dificuldades antes, acabou passando pela Suíça apenas nos pênaltis, mas vamos falar aqui sobre esse duelo entre Itália e Bélgica, porque acho que é uma chance legal também da gente, mais uma vez, falar sobre a questão dos cenários, de como os duelos, né, as estratégias, o contexto define os jogos. Foi um dos jogos mais interessantes da Euro até aqui, um dos melhores certamente. O primeiro tempo foi espetacular, o primeiro tempo frenético, com chances, com ótimo nível técnico, então teve de tudo. E é curioso porque teve de tudo e foi um grande jogo, com estratégias, com modelos, com estilos que eram muito conhecidos e que já tinham sido aplicados em partidos anteriores. Mas por que que nem sempre isso gera um jogaço? E aí vai muito nessa linha de como o contexto é fundamental para a gente falar sobre um jogo. Existe muita ânsia por apontar para um lado, né, para analisar um lado como se não existisse o adversário. E o adversário sempre vai ser fundamental para determinar se você consegue ou não executar o que você pretende fazer, se a sua proposta vai ser mais ou menos viável, se vai encaixar melhor ou não, se vai encontrar o que te favorece, o que te potencializa ou o que te prejudica. E nesse caso dá para falar que a Itália fez a proposta dela e a Bélgica também fez a proposta dela. E até por isso o jogo teve momentos tão bons no primeiro tempo. De uma maneira geral, acho que é indiscutível que a Itália foi bem superior dentro do jogo. E a Itália vem jogando melhor do que a Bélgica. E é claro que a gente também tem que falar sobre os aspectos físicos do lado da Bélgica, né? De Bruyne jogando de última hora, machucado, sem estar 100%. Já tinha chegado na Euro sem estar 100%. Ainda sofre com uma lesão nas oitavas, de última hora é confirmado para o jogo. Eden Hazard, que praticamente não jogou nesses últimos 2 anos no Real Madrid, mas com a seleção da Bélgica fica muito mais confortável, confiante, tinha deixado boa impressão em alguns dos momentos, nas oitavas, por exemplo, diante de Portugal no segundo tempo, depois da própria lesão do De Bruyne, fica fora, não fica nem à disposição no banco de reservas. Então, para uma seleção recheada de qualidade individual, você tinha um baque ali, né? Tinha um problema, no mínimo um desfalque importante, para não falar 1,5, se a gente falar da condição do De Bruyne. É claro que o Lukaku continuaria sendo uma grande atração, como seria fantástica a atração do duelo entre Lukaku e Chiellini, né? Um duelo que acontece dentro da Série A, aliás, muitos elementos aí de Série A, em termos de estilo de jogo, de características coletivas, de nomes individualmente falando, outros nomes de Premier League. Então, era um jogo que reunia de tudo um pouco, no aspecto técnico, tático, coletivo, individual. Eram grandes jogadores, eram duas grandes seleções. A Itália passou e acho que ficou de ótimo tamanho a classificação da Itália. E quando a gente fala justamente sobre essas estratégias, olhando para o campinho, falando sobre as escalações também, a gente vai enxergar uma Bélgica esperando, como já tinha feito contra Portugal, e contra uma Itália propondo, como fez contra todo mundo até agora. Então a Itália do Roberto Mancini é uma Itália disposta a ter o protagonismo, a iniciativa, a trabalhar com a bola, juntar e se aproximar com a bola, principalmente pelo lado esquerdo. Tem outros vídeos falando sobre isso aqui no canal. Já a Bélgica tentaria ser o time que esperaria, não é um time dos mais intensos no comportamento sem bola, e tentaria acelerar quando recuperasse, para tentar cruzar o campo rapidamente e ferir a Itália justamente nessas transições. Para um time que tem De Bruyne e Lukaku, é claro que dá para se escorar nesse tipo de estratégia. E foi exatamente o que o primeiro tempo do jogo teve. Então, se a gente for olhar em termos de estrutura, a Bélgica marcando num 5-2-3, basicamente, então os alas próximos na linha dos zagueiros, com no centro do campo Witsel e Tielemans, o De Bruyne jogando à frente, com o Lukaku fechando a direita e o Jeremy Doku jogando pela esquerda, né? Que foi a novidade, seria um dos destaques individuais do jogo também. Foi a novidade na escalação, foi muito bem a iniciativa, o drible, a condução de bola, até a disposição, né? A iniciativa mesmo para partir da esquerda para dentro, no final do jogo já como um ala pela esquerda, mas recebendo e criando muitos dos lances de brilho individual no lado da Bélgica. No momento com bola, a Itália tinha naturalmente aquela
procura de opções pelo lado esquerdo. É o lado forte da Itália. A Itália tinha novidades na escalação, né? O Verratti já não era bem uma novidade, mas o Locatelli, que fez uma grande fase de grupos, acabou indo para o banco de reservas. A novidade mesmo, o Chiesa ganhando a vaga do Berardi na outra ponta, a ponta que costuma ser a da definição das jogadas. A Itália se aproxima, constrói pela esquerda e finaliza, muitas vezes acelerando pela ponta direita. Então acabou sendo naturalmente uma Itália que procuraria essa saída de bola, deixando o Di Lorenzo mais próximo dos zagueiros, explorando as subidas do Spinazzola para formar essa dobradinha dele com o Insigne, um dos pontos mais importantes da Itália dentro dessa Euro 2020. Aliás, a lesão do Spinazzola é um dos momentos mais tristes até, não só do jogo, mas até da Euro, porque tem sido um dos melhores jogadores, é uma das peças mais importantes desse sistema de construção ofensiva da Itália e acaba muito provavelmente perdendo os próximos jogos, caso realmente seja uma lesão muscular, como aparentou. Então é um problemaço, uma pena, porque é um jogador que condiciona toda a forma de atacar de uma Itália que tem construído muito bem os ataques. Então essa construção se dá pelo lado esquerdo, tendo a saída do Spinazzola, que vai ocupar o corredor e com isso vai prender o ala pelo lado direito da Bélgica, o lado esquerdo de construção da Itália. Aí começava a circulação do Insigne a mostrar que ele seria o cara solto do centro do campo nessa tentativa de criar vantagens. Por quê? O De Bruyne, como esse meia avançado por dentro, seria quem tentaria tirar a tranquilidade do Jorginho no primeiro momento de saída de bola. Ele é o termômetro da distribuição na Itália. Então o Jorginho teria, num primeiro momento, o De Bruyne em cima e os meio-campistas bateriam de frente. Tielemans e Witsel contra Barella e Verratti. E nesse duelo 2 contra 2, aí, se a gente for tratar dessa forma, a circulação do Insigne trazendo do lado para dentro, flutuando nessa faixa central, sem arrastar o ala com ele, naturalmente geraria uma vantagem aí para a Itália. A Itália poderia ter um Insigne circulando as costas dos meio-campistas que seriam atraídos e deslocados pelos meio-campistas da Itália. Então, aí estava um ponto que já começaria a ser problemático para a Bélgica no momento de se defender, que seria como conseguir conter essa construção ofensiva da Itália, que vai ter o Spinazzola prendendo um ala, do outro lado o Chiesa bem aberto, bem espetado, prendendo o outro ala, então ele ficava lá bem preso do lado oposto ao lado da bola, prendendo o Torgan Hazard. Do outro lado o Spinazzola se manda, o Insigne centraliza e Barella também busca muitas vezes as costas dos volantes, sendo esse meio campista que infiltra, que ataca, que chega a uma faixa um pouco mais avançada, já que a saída de bola fica muito com o Jorginho, com o Verratti sendo uma peça a mais. Então a Itália tinha essa vantagem. E mesmo assim, se a Itália era melhor no momento com bola e na construção ofensiva, do outro lado tinha uma Bélgica muito capaz de contra-atacar e de gerar problemas contra-atacando. Então o Donnarumma acaba sendo fundamental na primeira parte do jogo, tem uma defesa que é espetacular, né, que ele faz, mas acima de tudo é De Bruyne tentando recuperar para correr às costas do Jorginho e gerar essa possibilidade de contra-ataque. Transições com campo aberto. De Bruyne conduzindo a bola para finalizar ou para buscar um passe, tendo de um lado Jeremy Doku, do outro lado Lukaku. Dois jogadores de explosão de diferentes formas, um Doku mais pelo drible, o Lukaku pela potência para colocar na frente, para ganhar dos zagueiros, embora esse duelo seja muito exigente para ele, até do ponto de vista físico, porque batendo de frente com uma das grandes duplas de zaga da geração, né? Não só na seleção, no futebol italiano e europeu como um todo. Então foi um grande de um duelo, olhando para esse componente tático, para as duas formas de enxergar os times atacando. A Itália construindo com mais paciência para elaborar, para progredir, e a Bélgica tentando responder de uma forma mais direta. No fim, acabou sendo um jogo em que a Itália não teve o Immobile fazendo uma boa partida, muito pelo contrário, não deu continuidade, não deu sequências jogadas por dentro. Se tivesse um dia melhor, a Itália talvez pudesse ter criado mais até, mas claramente tinha um repertório maior do que fazer no momento com bola. O que não significa que a Bélgica não fosse perigosa também. Então, cada uma com as suas armas. A Itália melhor na maior parte do tempo, mas também só se manteve viva na partida por conta do Donnarumma brilhando individualmente, fazendo defesaças logo no início da partida. E o jogo vai muito por aí. Então, por mais que o placar foi da Itália, eu acho que não tem muito o que questionar em relação à superioridade, mas o jogo, como tantos outros duelos de alto nível nesse mata-mata de Euro, são duelos que são definidos muitas vezes no detalhe. O detalhe que faz a coisa virar para um lado ou para o outro, como tantas vezes falei aqui ao longo desse mata-mata e em outros vídeos também. E aí, para fechar, até aproveitando gráficos que eu tirei do Between the Posts, que é um perfil no Twitter que pega o posicionamento médio das equipes ao longo da partida, né? O posicionamento médio dos toques, das ações ofensivas dos jogadores e também quanto mais grossa a linha entre
uma peça e outra, entre uma bolinha e outra, é a frequência de passes, a interação entre esses jogadores. E fica muito nítida essa diferença de estratégias. Se a gente olha pro mapa da Bélgica, a gente vai enxergar um time que não tinha tanto essa conexão, não progredia tanto com a bola, porque a ideia era muito mais esperar e acionar contra-ataques, ou seja, em menos toques tentar chegar à área adversária, com 3 jogadores mais soltos, mais isolados, buscando essas transições. Gerou perigo assim. A partir de determinado momento passou a ser pouco, pelo que o jogo pedia e pelo que o placar exigia também. Do lado da Itália, totalmente diferente. Já é um mapa com muito mais interação entre as peças, principalmente no lado esquerdo, que é o lado que reúne essa qualidade. Spinazzola se mandando, Insigne saindo do lado para dentro, Verratti caindo por esse setor, Jorginho iniciando as jogadas. Esse é o setor da Itália. Esse é o lado que faz a Itália apresentar provavelmente o melhor futebol da Euro até agora. E tem sido desde a fase de grupos assim. E é uma seleção que já vinha sendo construída para um futebol com essa proposta também ao longo dos últimos anos de trabalho do Roberto Mancini. Então não é uma novidade, não é de agora. Acho que tem muito da bagagem do próprio crescimento de nível da Série A nas últimas 2 temporadas. Todo o lado tático que o campeonato tem apresentado também. Muitos desses elementos são nítidos na forma da Itália jogar. Um desafio agora, além do adversário, né? Itália e Espanha na semi tem tudo para ser mais um jogo pesadíssimo, mas um outro aspecto vai ser a recuperação ou não, o provável desfalque do Spinazzola, porque é um lateral que dita muito a variação dessa construção ofensiva, se comportando como um ala, quase como um ponta, liberando o Insigne para atacar por dentro, e a ausência do Spinazzola pode impactar toda a forma dessa Itália distribuir e movimentar as peças no momento ofensivo. Enfim, aí é esperar as notícias e esperar a próxima fase também. Mas, mais uma vez, um belo dia de Euro, né? Começar pelo drama de Espanha e Suíça, um jogo até que fugiu um pouquinho do roteiro, né? Sem entrar tanto nesse jogo, mas rapidamente até. Tantas vezes ao longo dessa Euro, o roteiro da Espanha era começar jogando muito bem, as primeiras chances não entravam, o time começava a se desestabilizar, psicologicamente vinha o baque, o obstáculo, a confiança ia caindo e o jogo se complicava. Dessa vez foi um pouco o contrário, a Espanha teve o jogo perfeito nas mãos, um jogo de controle em boa parte do primeiro tempo, com a primeira chance virando gol na sorte até, num chute desviado. Ainda que na bola parada, a Espanha conseguiu criar menos no primeiro tempo, mas a partir da bola parada, da sobra, chegou ao gol. Em tese, mundo ideal, hora de controlar. E depois acaba vendo o jogo se complicar, né? Tomando empate, indo para a prorrogação, com muitos gols perdidos também, dessa vez muito o Gerard Moreno, entre outros nomes. Pedri se destacando individualmente, o Busquets teve um impacto muito bom desde que entrou no time da Espanha. Enfim, foi o jogo do drama, com o Unai Simon defendendo pênaltis, né? Se recuperando do que tinha sido aquela falha bizarra na fase anterior diante da Croácia. Mas mais um jogo de drama, mais um grande dia. O primeiro jogo mais pelo drama, o segundo jogo pela qualidade técnica, tática, pelo duelo entre as duas grandes seleções, e a Itália quem tá na semi. Conta aí com os comentários de vocês, a inscrição no canal. Um abraço para todo mundo e até a próxima.